A ideia desse vídeo é trazer um pouquinho para vocês dessa novidade que foi lançada junto do Golden Gate 23 AI, que é a capacidade das métricas do Golden Gate serem enviadas para o StatsD, tá bom? Do StatsD você consegue, por exemplo, enviar para um InfluxDB e esse cara ele pode ser utilizado como um source do Grafana para você poder fazer dashboards, monitoramentos e alertas, tá? Tudo que eu vou falar para vocês aqui, ele está baseado em duas documentações. Ele está baseado nesse blog aqui que traz diversos detalhes sobre a solução. Inclusive, uma das dashboards que eu vou mostrar veio desse blog, tá bom? E ele também acompanha essa documentação, tá? Que explica também no detalhe como que funciona e quais são as métricas. Daqui a pouquinho eu vou voltar para ela para a gente poder conversar um pouquinho, tá bom? Na parte de versões, o que eu estou rodando aqui? Eu estou rodando o Oracle Linux 9.4, um Golden Gate for Oracle versão 23.4 na porta 9000, tá bom? Uma InfluxDB na porta 8086, o meu StatsD na 8125 e eu tenho um Grafana na porta 3000. Tudo isso dentro de uma máquina só, tá? Não é um ambiente produtivo, então eu resolvi simplificar essa instalação. Na parte de instalação, basicamente você vai ter que adicionar os repositórios, então o repositório do Influx, o repositório do Grafana. Depois disso, você vai executar o will install, DNF, o que você preferir, tá? E uma dica que eu dou para vocês é esse comando aqui, ó, telegraph --sample config input filter, onde você vai falar, olha, eu estou configurando o meu telegraph para trabalhar com as entradas do tipo statsd e o output para um InfluxDB. Executando esse comando, ele vai gerar um arquivo de configuração para você, tá? Que você pode colocar dentro do diretório de configurações do Telegraph e você só vai precisar adicionar algumas informações como o token e o bucket onde vai ser armazenadas as informações, tá? Além disso, tem que instalar um Influx também, tá? E quando eu falo de configurações, eu posso até, por exemplo, ter a parte de monitoramento do seu profissional junto. Então, ele vai funcionar com inputs e outputs, né? Então, eu estou falando, olha, eu quero ter um input do tipo sysstats, que a gente consegue, com ele, monitorar o uso de recursos da máquina, CPU, memória, disco, network e por aí vai. Tá? Então, basicamente, você vai ter esse comandinho para gerar o input do tipo statsd, e você pode adicionar esse pedaço aqui para poder monitorar o sistema operacional também, junto ali na mesma instalação. Tá? Depois disso, quando você acessar o seu InfluxDB pela primeira vez, ele vai te pedir para configurar um usuário, tá bom? Por que é importante você fazer essa configuração? Porque nós vamos utilizar ele para poder autenticar no seu arquivo .conf, tá? O que eu estou colocando aqui? Eu estou colocando um username, estou colocando o meu organization e também estou colocando um bucket que vai receber essas métricas. Quando eu faço essa primeira configuração, ele vai me gerar um token, tá? Então, é importante que você salve tudo isso, porque lá no seu arquivo .conf do Telegraph, você vai especificar isso daqui. Então, você vai colocar qual que é o token, qual que é a organização, qual que é o bucket, qual que é a porta, de quanto em quanto tempo você quer que seja feita essa coleta. Tudo isso você vai jogar dentro desse arquivo, tá bom? Depois disso, para você poder habilitar no Golden Gate o envio dessas métricas, você tem duas opções. Você pode, no momento da criação do deployment, já especificar que você vai utilizar o statsd, ou se o seu deployment já existir, você consegue fazer uma chamada para o endpoint do deployment, tá, no seu Administration Service, onde você vai especificar qual que é o host que está rodando o statsd. Então você vai colocar type statsd e qual que é o host. Fazendo isso, ele vai ativar, você dá um restart ali no deployment, ele já vai começar a enviar as métricas, tá? Você vai conseguir, dentro lá do Data Explorer, você consegue visualizar essas métricas chegando. Então, por isso que é interessante você ver aquela parte da instalação que está no blog do Alex, tá bom, na documentação da Oracle, e também ter aquela documentação da Oracle para você poder entender quais são as métricas que são geradas para ficar fácil você conseguir pesquisar ali, né? Ah, eu quero ver quantos insert, eu quero ver o status do processo. Tudo isso você consegue fazer através dessa barrinha aqui de baixo, tá bom?
Mas é interessante, né? O Grafana, a gente sabe que é uma ferramenta muito utilizada para a criação de dashboards. Você pode utilizar o InfluxDB como um data source. Então, você vai criar lá no seu Grafana uma conexão e aqui você tem dois tipos, tá? Você pode fazer uma autenticação desse tipo aqui para você poder ter acesso ao Query Builder e dessa forma você vai ter uma interface gráfica onde você vai ter alguns botões ali que você consegue clicar e ele monta ali em background para você o SQL daquela consulta, tá? Então, aqui é importante, ó, você colocar um header, authorization, você vai escrever token desse jeito e colocar o seu token. Dessa forma, ele vai liberar o Query Builder para você. Agora, se você já conhece um pouco mais do Flux, né, da linguagem ali, você também consegue fazer esse tipo de autenticação, onde você acaba escrevendo seus selects na mão, tá? Então, basicamente, são essas duas formas. Aqui no meu ambiente, pessoal, eu já tenho pré-configurado algumas coisas, tá? Então, eu vou repassar com vocês só para a gente poder ver como que funcionaria essa instalação, tá? Basicamente, eu instalo, como eu comentei para vocês, e lá no meu arquivo conf, eu tenho que ter essas informações. Eu tenho que ter o meu token, a minha organização, o meu bucket, e qual que é a porta que eu estou publicando, né, esse cara, para poder enviar ali as minhas métricas, tá bom? Depois disso, você vai instalar o Influx, você vai instalar o Grafana, aí cada um tem a sua configuração ali, tá? Agora, deixa eu só mostrar para vocês aqui, ó. Se eu quiser ativar esse cara durante a criação do meu deployment, essa aqui é a opção que eu tenho que configurar, tá? Se não, é aquela chamadinha de API que eu já mostrei para vocês, onde basicamente eu vou lá no meu deployment, então estou falando, olha, no meu deploy Oracle, você vai ativar esse cara, tá bom? Se tudo estiver configurado com sucesso, aqui no seu Data Explorer, você já vai começar a ver essas métricas chegando, tá bom? Então, deixa eu só vir aqui, ó, dar um refresh, que aí você já consegue ver, olha, quantos inserts eu tenho aqui. Então, você pode ver que eu tinha 5.000 e agora caiu, tá zero, porque eu não tenho nenhum insert sendo executado. Agora, se eu venho aqui, tá, no meu banco de dados e faço o insert, bem simples, então eu vou fazer 100 linhas aqui e vou fazer um commit, a cada 10 segundos por padrão, esse é um número que você consegue configurar lá no Telegraph, tá? Qual que é o tempo de coleta desse cara, ele vai começar a capturar essas informações. Então, vocês podem ver, ó, que ele já começou a subir o gráfico aqui. Deixa eu voltar lá e fazer mais um insert, só para eu poder mostrar para vocês essa informação sendo gerada, tá? Então, vou fazer o commit aqui. E aí eu já começo a ver aqui, ó, que eu tenho 50, tá vendo? Ele já começou a capturar. E vocês devem estar se perguntando, pô, quais são as informações que eu consigo receber, tá? Por isso que essa documentação aqui, ela é muito importante, porque ela vai trazer para vocês aqui, ó, separados por categoria, quais são as métricas. Então, por exemplo, olha, eu quero ver informações de extract. Só que eu não faço a mínima ideia, não conheço ainda, né? Então eu tenho qual que é o nome da métrica e qual é a sua descrição. Então esse que eu estou trabalhando aqui, olha, ele é o map de inserts, ou seja, quantos inserts que estão acontecendo no meu ambiente. Vocês podem ver que ele já começou a capturar aqui a informação e quanto mais inserts eu vou fazendo, mais ali ele vai recebendo, tá? Então, é basicamente em tempo real, tá bom? Agora, pô, Tanaka, gostei disso, mas aqui no meu ambiente eu já uso, por exemplo, o Grafana, né? Então, o Grafana ele acaba sendo bem completo, tá? Esse aqui é um dashboard que está nesse blog aqui, então depois se vocês tiverem curiosidade, tem um GitHub onde você consegue baixar, e ele é bem completo, porque eu consigo, por exemplo, visualizar qual que é a minha sequência, qual que é o RBA dentro daquela sequência, né, que eu estou trabalhando, qual que é meu lag, e tudo isso daqui, se vocês olharem, ele é feito através da linguagem, né, do Flux. Vocês podem ver aqui que seria uma das formas de você poder trabalhar com essa informação, tá? Um outro negócio que eu comentei com vocês é sobre o data source, né? Então, dependendo da forma que você configura o data source,
ele te dá a opção de trabalhar ou não com isso daqui que é o Carry Builder. Então, olha, eu não conheço muito da ferramenta, estou aprendendo ainda. Talvez seja mais fácil você trabalhar com essa opção. Porque aqui, olha, eu consigo adicionar gráficos e através daquela informação aqui, olha, eu consigo fazer o meu gráfico, ali, a minha informação. Então, por exemplo, olha, qual que é meu deployment name, qual que é a porta. Então, eu consigo, pegando essas informações, ó, trabalhar aqui nos meus gráficos, tá vendo? Então, assim, é muito simples, né, eu poder fazer esses dashboards, essas informações. E aí, só para poder mostrar para vocês como é rápido aqui. Então, eu tenho, por exemplo, esse gráfico aqui, ó, que ele me traz o status dos meus processos. Então, você pode ver que eu tenho um ET aqui e um Z desse lado. Então, se eu venho aqui, por exemplo, e dou um stop nesse processo, é basicamente o tempo dele parar. Então, vocês podem ver que ele já está atualizando aqui. Para quê? Para que ele consiga trazer para mim essa informação já atualizada. Tá? Lembrando que esse tempo de coleta é uma das coisas que você consegue configurar. Então, ele está a cada 10 segundos, mas você pode diminuir ou aumentar de acordo ali com o seu ambiente. Tá? Então, eu posso vir aqui, posso parar, posso fazer várias coisas que ele já vai alimentando aqui na minha dashboard. Tá? Então, a ideia era essa, era mostrar para vocês um pouquinho dessa integração, tá bom, do Golden Gate com o Status de quando a gente fala de monitoramento, tá?